Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Que joguinho, hein? Que joguinho do Corinthians, hein? E vamos lá. Eu sei que tá muito no começo o trabalho do Dorival, mas eu acho que a gente precisa se convencer de alguma coisa, de algo que eu vou falar. Não é que eu concordo com isso. Não sei se teria como ser diferente, mas a verdade é que o Dorival não vai encontrar um time antes do Mundial. E assim, você sabe como é que joga o Corinthians do Dorival? Eu não sei. Você sabe qual é a escalação titular do Dorival? Eu não sei. Você sabe o que o Dorival quer com esse time do Corinthians? Eu não sei. Você sabe o que o Corinthians quer na temporada? Eu não sei. Você sabe quem é reserva, quem é titular, se vai contratar, quais são as carências do elenco? Eu não sei. Então, assim, a gente tem mais 4 jogos, é isso? Eu acho que são 4 jogos até a pausa. Nós estamos na oitava, né? Então nós temos a nona, a 10ª, a 11ª e a 12ª. Tem 4 jogos pelo brasileiro, né? Pelo brasileiro, mas tem Copa do Brasil. A semana que vem é o Novo Horizontino, o Corinthians tem vantagem. E aí depois tem essa última partida aí da Sul-Americana para o Corinthians definir a vida dele na Sula. Até lá, meus amigos, eu já entendi que eu não posso esperar para ver qual é o time do Dorival Júnior. De que maneira ele quer jogar. Porque ele simplesmente tá fazendo um rodízio que cara, tá exagerado, na minha opinião, mas eu não tô lá dentro, eu não sei qual é o déficit físico que ele tá encontrando, só que ele tá mexendo demais. E aí você não tem entrosamento, você não tem liga, você não tem formatação de time, você não sabe qual é o time. E aí fica difícil, né? Fica difícil. Some-se ao fato de que o Corinthians não quer a Sul-Americana. Os caras já entram num outro ritmo, numa outra rotação, né? Já tem isso na Sul-Americana. Tem um clássico domingo, que é contra o Santos, né, gente? E assim, o Corinthians tem um retrospecto altamente positivo diante do Santos. Na Neoquímica Arena não se fala, recentemente nem se fala. E olha como está o momento do time do Santos. Então, eu não vou encarar. Eu sei que você precisa pontuar no brasileiro, mas ano passado eu entendia, mais ou menos, mas eu entendia um pouco a noia do Brasileirão, porque o time estava no C4, porra. Aí como é que você vai jogar a Vera nas Copas? E o Corinthians foi avançando até. Foi colocando reservas contra o Grêmio, contra o Fortaleza, isso Sul-Americana, Copa do Brasil, chegou a semifinal das duas. Mas quando preservava, quando dava uma poupada ali, eu pensava, tá bom, né? Pô, o foco tem que ser o Cuiabá no final de semana, tem que ser o Palmeiras, o Clássico, tem que ser o Grêmio, tem que ser, não tem jeito. Precisa pontuar no brasileiro. A gente tá na 8ª rodada. O campeonato tá começando. Precisa desse desespero todo para tirar meio time? Eu entendo que o Dorival esteja fazendo os seus testes assim, mas porra, vai ter um mês para treinar aí. Daqui 4 jogos do brasileiro, vai ter um mês para treinar. Então, nesse momento em que ele tá assim, tipo. Deixa eu botar no jogo aqui. Nesse momento em que ele tá fazendo todas essas trocas, essas mexidas, não tem como eu analisar o time, né, gente? O que eu vou esperar do time? Uma hora é o Matheus Bidu, outra hora é o Angelelli, outra hora é o Charles, outra hora é o Alex Santana, outra hora é o Maicon, outra hora é o Ranieri, outra hora é o Félix Torres, outra hora é o Choca, outra hora é o André Ramalho, outra hora... Porra! Então, assim, tá muito difícil de entender o Corinthians do Dorival. Eu sei que é cedo ainda, é muito cedo, ele recém chegou, só que ele foi contratado por um motivo. Porque a gente estava percebendo que com Ramon Dias, o Corinthians tinha batido num teto, tinha chegado num limite. Ele não estava encontrando mais soluções com ausências como do Garro, sem pontas para ele poder fazer um outro tipo de jogo, com outro repertório. Então, assim, chegou um momento que a gente
Pô, ele esticou a corda no Paulista, usou uma estratégia brilhante, conseguiu ganhar o campeonato, lindo. A partir de agora, vem aquele desafio de você subir a régua. E aí, não, quando eu falo a gente, né, eu falo a gente, torcedor, os jornalistas e o próprio clube entendeu. Falou, cara, daqui os caras não vão seguir, vão trocar. E trocaram, acho que no momento positivo, a família Dias saiu de uma maneira bacana, os caras homenageados, ganharam o título paulista, uma recuperação bizarra no passado, lindo, tudo certo. E agora? Aí você traz o Dorival Júnior, que eu apoiei e tal, tá tudo certo, tal, e tá começando o trabalho. E tem algumas coisas positivas, assim, né? Hoje ele relacionou o Kaique, sabe? Ele tá conhecendo o elenco, tudo isso tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Mas assim, vamos lá, né, Dorival? Vamos lá, você não tá começando a temporada. Você não tá, tipo, na quinta rodada do Paulista, que dá pra você ficar testando, tipo assim, deixa eu ver qual é o time que eu tenho pro ano. Não, nós já estamos em maio, cara. Metade de maio, 15 de maio. Já caiu da pré-Libertadores, já tá na Sul-Americana, já tem que jogar a vida na Sul-Americana e não tá jogando. Tá cumprindo tabela na Sul-Americana. Uma vergonha que o Corinthians faz na Sul-Americana. Cara, assim, é um tapa na cara do torcedor que sim, quer ver o Corinthians brigar por todos os títulos. Ah, mas não tem elenco para isso? Porra, com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais, com o que investe, eu vou dizer que não tem elenco? E aí não tem elenco para passar em primeiro num grupo que tem América de Cali, Racing do Uruguai e Huracan da Argentina. O Corinthians não tem elenco para... Eu não estou dizendo para ser campeão da Sul-Americana, mas para chegar em primeiro num grupo que tem esses três times. Gente, a Sul-Americana, eu valorizo esse título, tá? Eu acho que título é título. Agora, a Sul-Americana, pro nível do continente, ele é inferior, vamos combinar. Ele é inferior. Então, o que você tem que fazer? Você tem que passar com o pé nas costas. Mesmo jogando brasileiro no fim de semana. Então, o Corinthians na Sul-Americana tá ridículo, tá ridículo. Cara, é descabido a maneira como o Corinthians joga essa Sul-Americana e mais do que esses jogos fora em casa também, diante do torcedor que vai lá à noite com chuva, pega trânsito, jogo às 7, jogo às 9 e não sei o quê, bota 40 mil para empurrar esses caras que jogam numa tiriça, numa preguiça sul-americana. Então, assim, o que eu tenho para dizer para você, torcedor, é que provavelmente, esse martírio vai acabar, não na semana que vem, mas daqui 2 semanas. No dia 27 de maio deve acabar. É o que eu acho que vai acontecer. Porque os caras não ganharam do Huracan em casa. Ganharam sofrendo desse Racing horroroso em casa. Ganharam sofrendo desse Racing horroroso fora de casa. Só empataram com a América de Cali. Vou achar que o Corinthians vai ganhar de 4-0 do Huracan no jogo da volta, que amenizaria o impacto para chegar nas oitavas de final de forma direta, passando por esse grupo aí que é inqualificável. Então, assim, eu não quero aqui dizer que daqui a pouco minimiza o fato de que o Corinthians tá com problemas ao dizer que o Corinthians não quis a Sul-Americana, como se era simples ele querer que pronto, ele classificava. Não é isso que eu quero dizer. Mas é que desde sempre o Corinthians, eu entendo, você gera uma expectativa pela Libertadores, de chegar na fase de grupos, tudo que os caras fizeram ano passado para chegar num G8, G9 lá, né, para classificar na Libertadores depois de 9 vitórias seguidas. Eu entendo a frustração. Aí, porra, Sul-Americana. Irmão, é o que tem para jogar. É o que chega lá fora. É o que, o que os brazucas que moram fora e até os gringos compram em pacotes de streaming para assistir o Corinthians. O Corinthians é assistido no mundo inteiro. Mas parece que os caras não pensam nisso, né? O Corinthians tem uma gestão tão amadora que eles acham que a Sul-Americana é um estorvo. Sendo que é uma competição que te dá muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Podemos discutir aqui a Conmebol, a qualidade técnica do torneio, isso é outra coisa. Agora, é o que você está disputando. Você tem calendário, você avança numa competição dessa, você tem calendário, você tem jogo para acontecer. O jogo movimenta, o jogo gera receita, o jogo gera prestígio.
você atrai público, você atrai pacotes de streaming, você atrai visibilidade e licenciamento no mundo inteiro. Você ganha, se você ganha a competição, você tem uma final, um jogo único numa cidade tal da América do Sul, onde você atrai investidores, patrocinadores pontuais, mobiliza toda a tua torcida, gera mais engajamento em todas as redes, que capitaliza através disso. Sócios também acabam se tornando sócios quando o momento do time é melhor. Você ganha uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, sem se preocupar daí com o Campeonato Brasileiro. Você ganha uma vaga para disputar a Recopa. Você ganha aquele torneio dos campeões, que você pega o campeão da Liga Europa. Caramba, da onde que a Sul-Americana é ruim, cara? Mas os caras nunca quiseram esse torneio. E aí, bom, claro que agora a resposta ela tem que vir no Campeonato Brasileiro, diante do Santos no domingo. E assim, pô, Dorival, define um time. Para com isso. Define um time. Deixa a gente entender qual é esse time. A escalação que ele começa hoje. Cara, não tinha como ser algo diferente do que foi, mas, pô, mesmo assim eu imaginava, tá, contra o Racing do Uruguai, dá pra conseguir alguma coisinha, né? O Thales Magno. Cara, que jogador irritante é o Thales Magno. Meu Deus do céu. Ele fixou o Alex Santana como primeiro homem, o Léo Maná pela direita, Matheus Bidu que fez o gol pela esquerda, o Choca e o André Ramalho zagueiros, o Alex Santana de primeiro, o Charles, o Rian, Charles e o Rian, o Romero, o Thales e o Héctor Hernandes. Vamos ser sinceros aqui, né? É um elenco que tem as suas dificuldades, tá? Mas é mais difícil ainda quando você pega todos os teus titulares, ou praticamente todos, tira e pega esses reservas e colocam e diz assim para eles, ó, vai lá, resolve. Se você fizer uma troca pontual, a gente ainda vai concluir que, pô, o Corinthians não consegue ter uma reposição à altura. E a gente estava falando de 5 trocas num jogo, já é difícil, quando você vai tentar mudar o escopo do teu time. Agora, quando você pega o time inteiro, tira e pega um outro, qual é a tendência? Quando volta Memphis Depay, ele sofreu uma entorse, tá, no ligamento do tornozelo direito, tá? Ele já vinha tomando umas pancadas nesse tornozelo, sentiu, né, no treinamento da última segunda-feira no CT Joaquim Grava, ele que deu aquela cavada, né, no sábado lá contra o Mirassol, viveu um final de semana meio conturbado e começou já com uma notícia ruim, né, com esse probleminha no tornozelo, não viajou para o Uruguai, é desfalque contra o Corinthians e os trabalhos estão sendo feitos intensificamente, né, para que o Memphis Depay ele possa estar em campo, né, na partida contra o Santos, tá? Na partida contra o Santos no próximo domingo. Não é certeza ainda que ele vai estar em campo, mas o Corinthians trabalha de forma intensa para colocar, tá, o Memphis Depay nessa partida contra o Santos. Não é certeza ainda, tá? Os trabalhos estão focando nisso, mas ainda há dúvidas, tá? Se ele vai enfrentar o Santos. Hoje não dá para cravar. Então essa é a situação de Memphis Depay no Corinthians, tá? O Corinthians tentando fazer de tudo para colocá-lo no jogo contra o Santos domingo, mas talvez não jogue, hein? Vamos aguardar, vamos esperar até amanhã, né? Mais um boletim, eu atualizo vocês aqui no Blend, deixa o like, inscreva-se no canal. Falando agora de Kaique, né? Surgiu a notícia que o Kaique empolgou o Dorival nos treinos, né? E eu falei que o Dorival ia dar chances ao Kaique, né? Ia dar oportunidades e ele foi relacionado para o jogo contra o Racing do Uruguai. E aí a pergunta que fica, ele empolgou, o que ele fez? Ele fez gol, ele deu assistência, ele brilhou, o que foi que ele fez, né, que o Dorival empolgou? Na verdade não foi nada disso, não empolgou nada. E na verdade o que me passaram é que ele fez as jogadas dele, né, ele tem aquele drible 1 contra 1, que já vai ajudar muito o Corinthians. Eu sou a favor da utilização do Kaique, tá? Só tô querendo dizer para vocês a temperatura certa. Driblou, cruzou, fez as jogadas tentando quebrar linhas,
mas não fez gol de bicicleta, gol de voleio, deu assistência, enfim, fez golaços, não foi nada disso. Acho que exageraram um pouco no tom, né? Esse negócio de empolgou, encheu os olhos do Dorival. O Dorival tá chorando por causa do Kaique. Não, não é isso. O Dorival, ele gosta de dar chance para os jogadores mais jovens e principalmente chance para aqueles jogadores que estavam encostados. O que me passaram, que eu achei legal, foi que o Kaique estava mais confiante nos últimos dias treinando. Porque o Dorival teve uma conversa com ele, deu confiança a ele, pô, isso ajuda demais o jogador, né? E ele estava mais confiante, estava mais feliz, enfim, isso ajuda o atleta dentro de campo. Você pensa que não é robô, né? Então, com mais confiança, tendo oportunidades, ele treinou melhor do que aquela nhaca que ele estava, que a gente passava para vocês. E eu que sou a favor, tá? E cobro a utilização do Kaique e espero que tenha oportunidades. Deixa o like, comente aqui sobre o Kaique. Hoje eu conversei com alguns empresários, né? Um deles, inclusive, me chamou. Não foi que eu fui atrás dele, né? Eu fui atrás dele. Ele que me chamou e falou, estava negociando tal jogador com o Corinthians e lá dentro, não vou falar quem, mas vocês devem imaginar que estava tratando as questões da bola, pediu para parar tudo, tá? Parar tudo. Eu vou até ler uma das mensagens, né, que eu recebi, um bom jogador, tá? Infelizmente ainda não posso falar para vocês, mas a frase foi: não vamos falar de negociação mais nenhuma até resolver sobre o presidente. Passaram para ele, tá? Então o Corinthians cancelou algumas negociações, paralisou outras, tudo por conta, né, de tentar salvar a pele do presidente Augusto Melo. Augusto Melo hoje largou o futebol, não aparece no CT, poucas vezes. As pessoas que estavam do lado dele estão largando ele, os apoios. Ele foi para Brasília, enfim, não foi para o Uruguai, né, com a delegação, né, nesta quarta-feira. E o Augusto Melo, né, pediu para que nenhuma negociação mais acontecesse. E agora, eu já tinha até falado isso para vocês, os empresários estão sendo avisados. Por exemplo, o Matheus Magalhães tem uma proposta oficial agora do Grêmio, tá? E ele queria jogar no Corinthians, mas do jeito que, né, as coisas estão caminhando, o Grêmio vai passar à frente, porque o Grêmio já fez uma proposta oficial. Então nós vamos ter que aguardar e ver se o Corinthians já vai perder, por exemplo, esse goleiro reserva. Por outro lado, tem o lado bom, né? O Wesley também não vai andar, né? Não vai ter nada para frente, porque não tem mais nenhuma negociação. O Paulo Dias do River Plate, que foi oferecido também, falaram que agora não tem interesse, não vão tratar sobre o assunto. Então as portas estão fechadas para reforços no Corinthians, tá? Existem duas coisas que vocês precisam entender. Contratações, realmente nenhuma. Mas tentativa de contratação, negociação, estava ocorrendo por parte do Fabinho Soldado e do técnico Dorival Júnior, tá? E também do Caio do Vale, que essa semana teve o seu nome envolvido em polêmicas e teve que também pular fora e não está podendo negociar no momento, tá? Então ficavam a cargo, né, desses três as negociações. Eles estavam tentando, né? Tentando amarrar algo que não fosse assim muito difícil para depois chegar só para o Augusto dar o aval, assinar e falar tá tudo certo. Mas agora paralisou de vez e os empresários no meio do futebol, no mercado, estão sendo avisados. A situação do Corinthians é complicadíssima, não sabemos se o presidente vai renunciar, se ele vai para a votação no dia 26, se ele está achando que vai perder a votação no dia 26 no Conselho, mas vai ganhar nas urnas na Assembleia Geral com sócios. Ele está querendo ir até o fim pelo jeito, tá? E com isso o Corinthians vai ficando amarrado, parado e nada vai acontecer, tá certo? Eu precisava passar isso para vocês porque com 20 anos de carreira eu conheço muitos empresários e eles têm me chamado quando o assunto é Corinthians, então eles logo me chamam, né? Às vezes para passar uma informação, tô negociando esse jogador com o Corinthians, dá uma segurada, daqui uns dias você pode soltar o nome se avançar, enfim, e eu fico sabendo esse tipo de coisa também, tá? Que hoje, né? Hoje dois empresários, né, 3 nos últimos dias, mas 2 empresários foram avisados que não vai dar mais para avançar em assuntos, tá? O jogador é até interessante, né? O outro, você sabe, é o Matheus Magalhães. Enfim, o Wesley tinha uma possibilidade, o Paulo Dias oferecido e tudo parado, né? O Corinthians vai ser muito prejudicado, né, com essa questão do Augusto Melo, que largou, nem acompanha mais o time, né? Sequer a delegação ele acompanhou ontem, né, na quarta-feira, para o Uruguai, tá certo? Fala, Fiel. Nesta quinta-feira,
15 de maio de 2025, o Corinthians conquistou uma vitória importante na Copa Sul-Americana, ao derrotar o Racing do Uruguai por 1-0 no Estádio Centenário em Montevidéu. Com esse resultado, o Timão manteve vivas as esperanças de classificação para a próxima fase do torneio. O gol da vitória foi marcado por Matheus Bidu, que aproveitou uma jogada na área adversária para balançar as redes e assim garantir os 3 pontos para o Timão. Com essa vitória, o Corinthians alcançou a vice-liderança do Grupo C, somando 8 pontos, o Huracan lidera com 11 pontos, enquanto o América de Cali tem 7 pontos. O Racing do Uruguai permanece sem pontuar. O Corinthians enfrentará o Huracan na última rodada da fase de grupos, em 27 de maio de 2025, na Argentina. Para alcançar e avançar diretamente às oitavas de final, o Timão precisa vencer e tirar uma diferença de saldo de gols em relação ao Huracan. E aí, nação corintiana, o que vocês acham da vitória de hoje? Acreditam que o Timão conseguirá a classificação direta? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais atualizações sobre o nosso Corinthians. E vai, Corinthians!